Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração que vai nos crescer espiritualmente, nos fortalecer, nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Então, meus amados, chegou mais este momento maravilhoso, que eu não vejo o momento de eu chegar aqui e ministrar esta palavra, não só para vocês, mas também para mim mesmo, porque eu participo duas vezes, né? Eu tenho essa graça de participar duas vezes. Neste momento, quando eu ministro para vocês e para mim mesmo, depois eu volto a fita para ouvir tudo de novo. Amém, meus amados? Então, chegou esse momento, eu pedi para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que esse vídeo alcance outras pessoas necessitadas de ouvir a verdade. Uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha, né? Uma palavra de salvação. Salvação de quê? Para a vida eterna? Não, dos cães gulosos, porque nós já viemos salvos do céu. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que o YouTube expanda esse vídeo e ela vai circular por outras redes, por outros vídeos sociais, vão se misturar e assim a pessoa se depara lá numa ministração fiel e verdadeira. Meus amados, o tema do nosso estudo, da nossa ministração, é o glorioso ministério do Espírito. Esse é o nosso tema de hoje, do qual nós vamos ministrar, nós vamos se debruçar sobre ele. Então, neste momento, eu peço a Deus que ilumine a sua mente, para que você venha entender esse glorioso ministério de Deus, de Cristo, né? O Cristo ressuscitado. Ilumina a sua mente, o seu coração, para que você venha se libertar das mãos dos lobos. Então vamos a ele, né? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, para nós iniciar a nossa homilia, porque eu não quero me demorar hoje. Amém, meus amados? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 7 ao 11. Versículo 7. Se o ministério da morte, olha, meus amados, aonde o sistema evangélico, o sistema religioso está enroscado nisso, no ministério da morte, porque eles ministram a lei, meus amados, a lei era um ministério de morte, um ministério de escuridão, um ministério de treva, um ministério de condenação, que no caso dos judeus foram mais de 3 milhões de judeus condenados. Uns morreram, outros se mataram, outros fugiram, mas foram condenados. Então, a pergunta que fica no ar é: você quer realmente fazer parte deste ministério de morte, de condenação? Então, se você não quer, você é assim como eu, que não quero fazer parte desse ministério, então escolha a graça de Cristo. A graça de Cristo, o ministério do Espírito Santo, ministério de luz, ministério de salvação. Então, se você for esperto, você vai escolher este ministério, o ministério do Espírito. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras,
é difícil de identificar este ministério, meus amados. Quem era que tinha esse ministério gravado em letras em pedras? Quem era? Moisés. Então você quer ficar no ministério de Moisés para participar, ser participante de condenação de morte? Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, perdão, se revestiu de glória, olha só, meus amados, o ministério da morte gravado em pedra se revestiu em glória. No ministério da morte, o machado flutuou. Isso é glória? É glória. Né? No ministério da morte, o mar se abriu. Isso é muita glória. Mas veja no ministério do Espírito, com letras em pedra, o ministério da morte com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Então, no ministério da morte tinha glória, a ponto que o povo de Israel não podia fitar os olhos, o rosto de Moisés, quando Moisés descia daquele monte. Só, meus amados, que o tempo foi passando, o tempo foi evoluindo, e o rosto de Moisés já não vinha brilhando mais. Aí, o que é que Moisés, qual foi a astúcia de Moisés para que o povo não se identificasse, não identificasse que o rosto de Moisés não brilhava mais? Pôs o véu no rosto, ele cobria o rosto. E hoje nós vemos dentro desses açapão com o nome de igreja, os chamados pastor, que também não é pastor, fica pondo o véu na igreja, encobrindo o ministério de Cristo com o ministério de Moisés, para que a igreja ela não veja, ela não entenda, ela não receba essa glória de Deus que tem se manifestado nas nossas vidas, na nossa mente, separando, dividindo medulas, junta tudo e dando para nós, para que assim nós não venhamos andar em caminhos errados, em caminho que não é mais de Deus, não é caminho de Deus, não é palavra, porque a lei foi dada para o povo de Israel, não foi para a igreja. Então é preciso muita sabedoria, muita discernição para entender isso. Se não fosse o ministério do Espírito, se o Espírito de Deus não vier nos discernir isto, então vamos andar à deriva numa lei de condenação e morte. Então, no ministério de Moisés tinha glória, machado flutuava, cego voltava a ver, aleijado andava. Então tinha glória, mas no ministério do Espírito, por causa da sua glória, do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, a glória vinha em Moisés, mas saía, não ficava permanente em Moisés. Hoje nós temos o ministério do Espírito em nós, 24 horas por dia. Esse Espírito, essa glória nos ministra, nos vive conosco de mão dadas. Essa é a glória do ministério do Espírito, né? Versículo 8: como não será de maior glória a palavra? Eu gosto de ler esta palavra,
fazendo igual aquele cara da Praça é Nossa, nos seus mínimos detalhes, né? Esta palavra aqui, ó, é no versículo 8, como não será? Então, a palavra será está no pretérito futuro. Paulo está falando aos coríntios isso por quê? Porque eles ainda não tinham recebido esse ministério. Porque a promessa desse ministério era depois da volta de Cristo, que sucedeu no ano 70. No ano 70 daquela época, não nos dias de hoje. Então, para nós já não será. Está, essa glória está em nós, não será. Né? Está em nós. De maior glória, o ministério do Espírito. Então, meus amados, a igreja de Cristo, ela tem que andar nessa glória, nesse Espírito, para ela não ser enganada com dízimo, com batismo em água, que tudo isso era do ministério de Moisés, né? Guarda do sábado, né? Guarda do sábado, como tem gente aí que guarda o sábado, e ainda diz que guarda o sábado, pior que eles fazem isso, e querem apontar o dedo para o povo, os outros evangélicos, né, que não guardam o sábado. Porque eles vão lá no livro de João, Mateus, né, que não são Novo Testamento, são evangelhos sinônimos da lei, aonde Jesus de Nazaré, a função de Jesus de Nazaré, o camarada faz anos e anos de teologia, né, para pregar para a igreja, e fica ensinando a igreja, dizendo que a igreja não pode trabalhar no sábado, e ele dizendo que não, e vai lá para as passagens de Jesus de Nazaré, dizendo quando Jesus de Nazaré, não pense vocês que eu vim abolir a lei ou os profetas. É lógico que Jesus de Nazaré, não sei quem foi que pôs na mente desse condenado que Jesus de Nazaré veio abolir a lei, veio abolir os profetas. Não, miserável! Jesus de Nazaré não veio abolir a lei, ele não veio abolir os profetas, ele veio cumprir. Ele veio cumprir. Nada, meus amados, nada aconteceu para a igreja de Cristo antes do ano 70, quando Jesus andava no deserto. Vamos ser um pouco mais direto, né? Quando Jesus andava no deserto. Porque Jesus de Nazaré, a função dele foi cumprir a lei que os judeus não cumpriram. Jesus de Nazaré não veio trazer graça. Jesus de Nazaré não veio abolir a graça. Jesus de Nazaré não veio abolir os profetas, porque ele mesmo era um profeta. Então, como que ele viria abolir os profetas se ele era um profeta? Não tinha como, ele veio cumprir. Aí eles vão lá no Evangelho Sinônico, né, e lê essas passagens para a igreja. A igreja sem nenhum entendimento do que é Jesus de Nazaré, do que é Cristo. Cristo é o próprio Deus, ele é o Espírito. Jesus de Nazaré é o corpo. Então quem aboliu não foi o corpo, foi o Espírito. Depois da cruz. E depois da cruz, o Espírito, ele não aboliu e acabou-se. Não. Ele fez uma lei ali, ele como é que chama? Ele aprovou uma lei ali, mas a lei precisava ser promulgada. Então ficou do ano 33, segundo o histórico bíblico, que Jesus morreu na cruz no ano 33, até o ano 70, para se fazer essa promulgação
da lei. Então, mesmo a lei não tendo mais validade depois da cruz, mas ela passou ainda quase 40 anos, 37 anos, válida. Por quê? Os judeus não entenderam nada. E quem ouviram os evangélicos sinônimos pregados por Pedro, por Tiago e por João, também não entenderam. Mas no ano 70, ele usou a espada dos romanos, derrubou o templo, pôs fogo na cidade de Jerusalém. Aquilo lá virou um braseiro, a cidade de Jerusalém, no ano 70. Mataram todos os profetas, mataram todos os sacerdotes que recebiam o dízimo da lei. Os profetas da lei, recebendo o dízimo da lei, foram mortos todos. Então aí ficou a graça liberta, a graça limpa, para que o povo viva a graça. Então, do ano 70 para cá, quem nasceu do ano 70 para cá, já nasceu sem lei, nasceu sem sacerdote, um sacerdote humano, porque o sacerdote da igreja de Cristo é Cristo, não é homem. Vamos continuar lendo aqui, eu já estou demorando muito. Nós lemos até o versículo 8, né? Será de maior glória o ministério do Espírito. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, meus amados, como que a pessoa insiste em permanecer num ministério desse? Porque se o ministério da condenação não é ministério de bênção, então como uma pessoa pode pegar a bênção para a igreja, um chamado pastor que não é pastor, pregando bênção para uma igreja, firmando alicerçada na lei que era condenação e morte? Como? Então o evangelho é mentiroso, a palavra é mentirosa. Mas se eles não pregarem desta maneira, não conseguem tirar o dinheiro de quem? Da igreja. Não conseguem tirar o dinheiro da igreja. Então, meus amados, vamos ser participante do ministério do Espírito. Só o Espírito tem poder de libertação. Homens não podem libertar ninguém. Está cheio de homens aí fazendo campanha de libertação. Venha fazer a corrente de libertação. Cheio de homens aí consagrando pessoas, consagrando objetos. Não existe isso hoje, meus amados. Não existe na face da terra um homem que possa consagrar nada. Então, tudo que te propor consagração é mentira. Porque o ministério da condenação foi glória em maior e muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça de Deus. Então, na velha aliança não havia justiça. Havia o que? Condenação e morte. A justiça está no Evangelho de Cristo. A verdade é o Evangelho de Cristo. A lei foi uma verdade até quanto durou, mas a lei passou, né? Inclusive, voltando a falar na lei, vocês me suportam só mais um bocadinho. Nós temos poucas passagens aqui para nós ler. Esse mesmo cão, que eu vi um vídeo dele na rede social hoje, falando que os crentes esqueceram o sábado, o mandamento do sábado.
E ele apontava para a lei, para os evangelhos da lei. Né? Se justificou em quem? Nos evangelhos da lei. Por que ele não se justificou no evangelho de Cristo? Porque no evangelho de Cristo ele não vai achar essa justificação. Não vai achar. Então, meus amados, é uma coisa que nós temos que entender, que Cristo, Jesus de Nazaré não veio aqui com... Se tem duas coisas, Jesus de Nazaré, Deus entregou todo o poder para Jesus de Nazaré. Mas se tem duas coisas que não estavam no poder de Jesus de Nazaré, era abolir a lei e instituir alguma coisa. Então Jesus de Nazaré, ele não tinha esse poder de abolição nem de instituição. Instituir, porque eles dizem que Jesus, ele instituiu a ceia. Isso é uma grande mentira. Jesus não instituiu ceia. Ele cumpriu o quê? A Páscoa de Moisés. Jesus não veio com esse poder, Jesus não tinha essa ordem aqui na terra. O corpo não tinha. O corpo ele precisava cumprir a lei que os judeus não cumpriram. De maior glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 10, vamos ler até o 11. Porquanto, na verdade, o que outra hora, lá atrás, outra hora, não hoje, não é hoje, outra hora foi glorificado, preste atenção, meus amados, aquilo que foi glorificado outra hora no ministério de Moisés, neste respeito, já não resplandece. Não resplandece. Você está me entendendo? Não resplandece. Então, como que eu vou pegar o ministério de Moisés e aplicar na tua vida, se o ministério se o ministério de Moisés, ele já não resplandece, não mais. Ele resplandeceu um dia resplandeceu, um dia foi uma verdade. Aí você começa a entender o porquê que Paulo chamou Pedro, Tiago e João de falsos apóstolos. Porque Paulo entendia que aquele evangelho que eles estavam pregando estava prestes a se acabar, não valer mais nada. Você está me entendendo? Porquanto, se na verdade o que outra hora foi glorificado, neste aspecto, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória, aonde nós estamos, meus amados, aonde nós estamos, na excelência, né? Aqui, na excelente glória do Espírito. Esse é o lugar que nós estamos. É o lugar que nós estamos. Mas quem está lá do outro lado não pode ver esta glória. E eu estava agora ainda à noite, eu estava com meus pensamentos ligados e tinha paciência. Aí me ocorreu aqui uma ideia, né? Uma pessoa, ele está num curral, ele é um empregado de uma fazenda, está numa fazenda, né? No curral onde cuida do gado, das vacas, dos boi. Tem o curral da vaca, dos boi, e tem um outro curral onde se cuida de cavalo, que se chama o quê? Até dá outro nome, né? Como é que se chama o outro lá? Como é que se chama o curral dos cavalos? Não é curral, dá outro nome. Então, meus amados, num lugar só tem cavalo, no outro lugar só tem gado. Quem está no gado nem vê os cavalos.
Quem está nos cavalos nem vê o gado. Então o que está acontecendo aqui na Bíblia, o que está acontecendo na igreja? A igreja, ela está num lugar, de um lado, onde só tem condenação, só tem pecado, só tem de tudo, pensa em tudo quanto é ruim, tem na lei de Moisés. Então quem está desse lado da lei de Moisés só enxerga isto. E quem está na glória, quem está quem está na graça, só enxerga a luz, só enxerga a bênção, enxerga de tudo que é bênção, enxerga na graça. Está aí a explicação. O porquê que os crentes só vê condenação, só vê inferno, só vê Satanás. Por quê? Porque tudo isto era o que existia na lei de Moisés. Então a igreja está na lei de Moisés, não pode ver a glória do Espírito Santo. Não pode participar dessa glória, porque eles estão num lugar separados. Estão separados. Você está me entendendo, meus amados? Você vê, mas só para complementar esse raciocínio, aqui está o curral do gado. De quem é o gado? É do fazendeiro. Aqui está o curral dos cavalos, que não é curral, é outro nome que se dá. De quem é os cavalos? É do fazendeiro. Então, o povo da graça é de Deus. E o povo evangélico é de Deus também. Não é de Satanás. Ele só não pode usufruir. O que da graça usufrui. Não pode. Você está me entendendo? É essa a diferença. Que uns vivem num deserto, né? Que o crente só vive num deserto. Quando o crente está um pouquinho melhor, ele está no pó, está na moenda. Mas o crente só vive no deserto. Mas os da graça não tem deserto, não passa por deserto, não passa por moenda, não passa por pó. Isso é viver em graça. Os da graça não tem Satanás para inclinar a vida deles. Os da lei é Satanás em tudo, até nas moscas eles veem Satanás. Essa é a diferença. Vamos continuar aqui? Lembra do versículo 10? Nós lemos, né? Sobre a excelência glória. Versículo 11. O que se desvanecia, né? A glória de Moisés, do ministério de Moisés, que vinha e voltava, não ficava. Na graça hoje o Espírito está em nós. Ele não vem e sai, não, ele está permanente em nós. Desvanecia, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Cristo está permanente nas nossas vidas. Cristo está permanente na vida daqueles que vivem em graça, na vida daqueles que confessam a sua graça. Então quem está desse lado não vê Satanás, não vê inferno, mas se passar para o outro lado, aí pronto, né? Vamos mudar. Abra sua Bíblia em Tito, livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 5 a 8. Versículo 5. Não por obras de justiça. O que é uma obra de justiça? Jejum é uma obra de justiça. Dízimo é uma obra de justiça. Batismo nas águas é uma obra de justiça. Páscoa é uma obra de justiça, que eles dizem que é ceia, mas não é ceia, não existe Santa Ceia aqui, é Páscoa. Então diz aqui, não por obras de justiça praticada por nós.
Então, se eu dou o dízimo, é uma obra, né? Se eu batismo, se eu me batismo nas águas, me batismo na água, é uma obra. Se eu jejuo, é uma obra. Se eu pratico a Páscoa, é uma obra. Se eu vou ao monte, é uma obra. Obra minha, né? Obra da carne. Mas nós não podemos viver em obras da carne. Nós precisamos e devemos viver na obra do Espírito. Viver em obras espirituais. Aqui, segundo sua misericórdia, né, praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Olha a palavra aqui, ó. A palavra salvou está no pretérito futuro, presente ou passado? Pretérito passado. Então, se ele salvou, estamos salvos. Estamos salvos. Mediante, olha, como que ele nos lavou? A igreja, ela não foi lavada com sangue de Jesus. A igreja de Cristo, ela foi lavada pela palavra, pelo Espírito, né? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a igreja de Cristo, ela não é imunda. A igreja de Cristo não é uma noiva esfarrapada. A igreja de Cristo, ela não tem defeito, ela é uma igreja limpa, santa, irrepreensível. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de quem vive em graça. Quem vive em graça não é um endemoniado, não. Quem vive em graça está lavado, está regenerado pela palavra do Cristo ressuscitado. Então, essa é a igreja de Cristo que eu apresento para vocês. Uma igreja renovada, uma igreja lavada, não com água, porque água só serve para lavar a remela dos olhos, que eu nem vou falar outro lugar, que aqui não pode, o horário não permite. Mas água só serve para lavar a remela do olho. E para quem lavou a igreja? A palavra, pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo, ela é uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja lavada. Cadê? Nós lemos versículo 5, nós lemos, versículo 6. Que ele quem? Cristo derramou sobre nós ricamente por meio, você vê que não foi Jesus de Nazaré, porque isso aqui é uma obra espiritual. A obra de Jesus de Nazaré era obra carnais também, porque ele veio cumprir a lei. Então, era obra carnal. A obra de Jesus de Nazaré também era carnal. Ele veio cumprir a lei. Cumpriu Páscoa, cumpriu tudo. Cumpriu o jejum, fez tudo. Né? Mas a obra aqui já é do Espírito Santo, né? Derramou ricamente sobre nós, ricamente, por meio de quem? Do corpo. Por meio de Jesus de Nazaré. Por meio do corpo. Então, porque o corpo foi oferecido. Se o corpo não tivesse sido oferecido, a igreja não estava uma igreja lavada, renovada. Do nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados, depois da cruz, a igreja está justificada. A fim de que, justificados por graça, não é por jejum, não é por dízimo, não é por comer pão, não é por beber que suco. A igreja está justificada por graça, não tem mais nada a pagar.
Não tem mais nada, não tem nenhuma conta para pagar. A igreja está justificada. Nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança, a outra palavra aqui, segundo a esperança. Quem está falando isso aqui? Paulo, falando para Tito, no ano 68, né? A esperança que se vê, não é esperança. Ele sim estava nessa esperança, porque em 68 ele não tinha voltado ainda. E a esperança deles receber essa vida eterna era o quê? Era a volta de Jesus de Nazaré. A vida eterna, fiel, é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmações. A igreja que se chama de Cristo, sistema evangélico, ela não faz afirmação que ela está lavada, ela está justificada, ela está salva. A igreja não faz essa justificação, né? Não faz. Mas a igreja que vive em graça, ela faz essa afirmação. Eu estou lavado, eu estou justificado, eu estou limpo. Faça afirmação confiadamente. Então você tem que confiar. Mas a igreja, se hoje ela professar, ela confessar que ela está salva, amanhã ela já não confessa mais. Não, eu preciso fazer uma corrente, eu preciso fazer um sacrifício para me ser salva. Eu não posso perder a minha salvação. Em vez de ela confessar que está salva, ela fica com esses pensamentos de perda. Perder a salvação. É fiel a esta palavra que quero você, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus seja solícito, ou seja, venha participar disso também, né? Se junte a vocês. Para os que têm crido em Deus, se junte a isto, né? Se junte a vocês na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Se você quiser ler mais, você lê, mas vamos ler só o versículo 8, né? Volta lá em 2 de Coríntios, ainda no capítulo 3, apesar até que nós já lemos, né? Mas não custa nada nós voltar. É só uma afirmação do que nós já lemos, né? Para nós conseguir o entendimento, né? No capítulo 3, no versículo 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? No ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, por fora, no olho, olhando, né? Exteriormente não é judeu. Nem é circuncisão a que é somente na carne, cortado o pingolim. Isso não é circuncisão. 29. Porém, judeu é aquele que interiormente é circuncisão, lá dentro. Não é cortado o pingolim lá fora, é lá dentro.
a que é do coração, no Espírito, não segundo a letra de Moisés, que mandava cortar o pingolim. Não na letra, cujo louvor não procede dos homens. Não procede dos homens. Quem fez a chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada? Os homens. Mas de Deus. Amém? Você pode dar um glória aí, meus amados, nessa gloriosa graça ministrada pelo Espírito Santo na nossa mente. Então, com essa ministração, você vai curar a sua mente que foi locateada pelo homem com o título de pastor. A sua mente foi locateada. Então fica muito fácil eu chegar para uma pessoa que a mente está locateada e falar para ela: olha, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Fica fácil. Por quê? A mente dela está locateada. Ela não vai entender nada. Lemos 29, Romanos 2, né? 29, 28 e 29. Lemos a metade, parece, né? Se eu ver aqui. Não, lemos todos. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Versículo 6. Isso foi João. João, meus amados, por isso que eu falo para vocês. Só é considerado como um Novo Testamento as cartas de Paulo. Porque as cartas de Paulo, ela foi recebida no terceiro céu. As cartas de Paulo, ela fala da morte de Jesus. Ela não fala da vida de um Jesus andando no deserto. Então, se o livro fala de Jesus andando no deserto, não é Novo Testamento. Como tem atestamento com o testador andando vivo? Não pode. Não há testamento. E aqui no livro de Apocalipse, João, pregador da velha aliança, pregador do evangelho, sinônimo da lei ainda, de condenação e morte, uma ministração, um evangelho ministrado por anjo, né? Na velha aliança era anjo que ministrava. Nessa nova aliança, anjo não mete a colher aqui. Anjo não dá opinião na nova aliança. Mas João não está na nova aliança. João ele está na velha aliança, ele está pregando velha aliança. Então, quem é que vai aparecer para João? Anjo. O que é que aparece para esses pastores por aí, esses falsos profetas por aí, essas profetisas? O que é que aparece para eles? Anjo. Porque eles não estão na graça, estão na velha aliança. E João, pregando velha aliança, olha o anjo aparecendo aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. João, para se ver um anjo voando pelo meio do céu, é obrigado a estar no paraíso? Não. O céu é essa estratosfera aqui, né? É assim que fala. Se não for assim, me perdoa que só tem a primeira série. É obrigado a ficar dando lição para esses pregadores de teologia, né? Então,
João, na ilha de Patmos, teve uma visão. Ele não foi arrebatado que nem Paulo, não. João não foi arrebatado que nem Elias, a palavra não está lá arrebatamento, está lá transladado. Então João não foi transladado nem foi arrebatado. João está na ilha de Patmos, ele apenas teve uma visão, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Então João na lei, né? Jesus não tinha voltado, então estão na lei ainda, né? Além de ele pregar, João ser um pregador da lei, ele na verdade está na lei ainda, porque a lei ainda está em vigor. Isso aqui não aconteceu antes do ano 70, aconteceu antes do ano 70. Então quem ministrava até o ano 70? Os anjos, anjo que ministrava. O evangelho eterno. Então João, na visão de Paulo, ele viu que o evangelho, um anjo pregando o evangelho eterno. Ele viu uma visão, ele não tinha um evangelho eterno ainda, meus amados. Foi uma visão futura. Você vê que aqui está dizendo uma visão, ele teve uma visão futura ainda, né? Pedro não está, deixa eu ver só um momento aí, eu prometo terminar a ler, falta 3 passagens. Em 68, a graça, Jesus não tinha voltado, então um anjo ministrava, era a velha aliança, o anjo ministrava. Por isso que o João viu aqui, ó, anjo voando no céu, olhou assim, ó, João olhou assim, viu o anjo, isso na visão dele. Ele não foi arrebatado, nem foi transladado. Da ilha de Patmos mesmo ele viu isso. Eterno, para pregar, olha, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Ele viu, né? Ele viu esse anjo, uma visão futura ainda, não estava acontecendo. Então o evangelho de Cristo, que foi dado a Paulo, era isso que João estava vendo. Assentar-se sobre a terra e a cada nação e tribo, né? Então o evangelho eterno, que é a graça, esse evangelho, sim, o evangelho da lei era dado aos judeus. Pedro era judeu? Era. Tiago era judeu? Era. João era judeu? Era. Eles saíram, a ordem que eles receberam foi para pregar para quem? Para os judeus. Para os judeus. Mas o evangelho eterno dado para Paulo foi para pregar para quem? Para todos que crescem no evangelho de Paulo. Aqui o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povos. Esse é o evangelho da graça que João estava vendo. O Cristo ressuscitado fez João ver este evangelho que ia ser pregado. Tanto é que o próprio Pedro, Tiago também, né, reconheceu o evangelho de Cristo que foi dado a Paulo. Reconheceu que o evangelho da graça tinha sido dado a Paulo. Depois de muito tempo depois, né? 7, era só um versículo só, né? Mas eu li aqui Apocalipse, só o versículo 6. Vou ler o 7 para não ficar solto aqui. Nação e tribo, 7, dizendo: em grande voz temei o Deus e dai-lhe glória, pois é chegada. Você vê que o evangelho eterno não estava ainda. Como, meus amados, como os que Pedro, que Tiago, que João ia pregar graça, se o evangelho nem tinha chegado ainda. E como que esses evangelhos aqui são Novo Testamento? Como? Não é Novo Testamento, né? Vamos reler aqui o 7 aqui, ó.
dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada, não estava ainda, não era aquilo que eles pregavam, é chegada a hora do seu juízo, lá no ano 68. É chegada depois do juízo, aí essa glória ia expandir. O povo ia viver uma glória 100%. E por que não vive hoje? Porque perderam o seu raciocínio, deixaram homens nocautear a sua mente. Por isso que a igreja não vive uma graça 100%, porque a mente da igreja está nocauteada. É chegada no seu juízo. É chegada ou não é chegada? É chegada. No ano 68 para o ano 70, está pertinho. Do seu juízo, adorai aquele que fez, adorai a Jesus de Nazaré ou aquele que fez os céus e a terra? Aquele que fez os céus e a terra. Os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém, meus amados? Você recebe? Se você recebe, dê um glória aí. Volta lá em 2 de Coríntios, que nós lemos no capítulo 3, volta no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo do 7 ao 10. Tem mais 3 passagens. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Essa carne humana. Em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Se esse vaso, sendo considerado vaso de barro que não serve para nada, qualquer tombo já se quebra, ele já quer ser Deus? Tá cheio de cara aí, dizendo que é Deus, traga o dízimo para Deus, e quem recebe? Ele. Vai para a conta de quem? Dele. Você tem noção? Onde nós estávamos mesmo? 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não de nós, e não do vaso de barro, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10. Levando sempre no corpo, neste vaso de barro, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a ressurreição, o Cristo ressuscitado, a sua vida se manifeste em nosso corpo, O Espírito dele está em nós. Então, meus amados, é esse Evangelho de Cristo, essa ministração, o ministério do Espírito. Ele mostra exatamente o que você é e aonde você está, o que você tem direito e as suas obrigações. Não é porque nós temos liberdade que nós vamos sair daí matando, roubando, adulterando. Como eu falei a palavra adultério, permita só eu tocar no assunto. Porque adulterando, quem pode cometer um adultério?
Quem é que pode? Quando como é que a palavra diz? Quando que se consome, né, um adultério? O adultério, ele não é consumido, ele não é consumado, perdão, acho que é consumado, né, perdão, aí só tem a primeira série. Então, um adultério, ele só é consumado entre casais, né, que traem um outro. Entre pessoas solteiras, não existe adultério. Não preste atenção. A palavra adultério, ela é empregada num casal que é casado, em pessoas que é casadas. Não existe adultério em pessoas solteiras que não tem compromisso. Não existe adultério. No versículo, paramos no versículo, se eu ver que parece que nós paramos. Levando somente o corpo, no versículo 11, porque nós, paramos no versículo 10, não é? Morrer de Jesus Cristo, para que também na sua vida se manifeste o nosso corpo. 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nossa carne mortal. Nós vamos ler até o 10. Eu já li o 11, já foi a mais, né? Mas vá a sua Bíblia lá, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, essa graça, ela tem esse poder de discernir. Na lei não tinha esse discernimento, tinha uma interpretação. Então, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. É por isso que hoje, meus amados, se vê tantas chamadas igrejas por aí, porque cada um interpreta de um jeito e abre uma igreja daquele jeito. Mas a graça, ela é discernição. A graça, ela nos dá esse discernimento de saber que nós, agora, neste momento, nós estamos reunidos, nós somos a igreja de Cristo. A graça nos dá esse discernimento que o Espírito Santo já está em nós. A graça nos dá esse discernimento que nós já fomos lavados, já fomos consagrados, santificados, purificados. Então, a graça nos dá esse discernimento que nós estamos puros para sermos a esposa de Cristo. Amém, meus amados? Hebreus 12, Atos dos Apóstolos. Tem 2 pequenas passagens aqui para nós ler, e assim nós encerramos hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos. Esse é mais um daqueles tipos de evangelho que não é Novo Testamento. Para começar, esse livro, ele foi escrito, é o único livro da Bíblia que não foi escrito por judeu, né? O Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas era um grego, não era judeu. Atos dos Apóstolos não foi escrito para a igreja
Atos dos Apóstolos foi escrito para Teófilo. Teófilo, ele queria saber como que andava aquele povo, o que aquele povo estava fazendo, o que aquele povo tinha feito. O que Teófilo queria, segundo conta aqui o livro, que esse Teófilo eu acho que era um nome importante, porque Lucas chama ele de excelentíssimo Teófilo. E esse excelentíssimo Teófilo, ele queria saber o que aquele povo tinha feito, estava fazendo e ia fazer. E como Lucas era um escritor, Lucas não era apóstolo, era um escritor, Lucas não andava com Jesus por toda a sua vida. Digamos que ele teve algumas passagens, isso não é de desafirmar, né? Mas Lucas, ele era um escritor, ele tinha as suas obrigações. Lucas não era um seguidor de Jesus. Então o que ele escrevia é do que ele ouvia falar, ouvia os outros falar. Amém? Então tá aí, o livro de Lucas é isso. É uma fofocagem, digamos assim, né? Que Lucas escreveu endereçada a Teófilo. É um livro de Lucas, tem endereço e destinatário, tem remetente e destinatário, né? Que o destinatário era quem? Teófilo, não era a igreja. Como é que eu vou pegar o que está escrito aqui e aplicar na igreja? Atos dos Apóstolos 16, versículo 14, um versículo só. Capítulo 16, versículo 14. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, era uma comerciante, né? Temente a Deus, era uma comerciante, não tinha recebido o batismo nas águas porque ela era grega, né? Não tomava Santa Ceia, ou seja, não fazia Páscoa, porque ela era grega, né? Mas era o quê? Temia a Deus. E é essa simplicidade que Cristo, é nessa simplicidade que Cristo nos firmou sua igreja, nos fez de sua igreja, para viver nesta simplicidade, de cremos só nele. Não é para se viver em religião, para cremos nele, no que ele, nas doutrinas dele e não nas doutrinas de Moisés. Então, quando nós falamos da simplicidade de Cristo, com o Evangelho aqui às vezes entra na simplicidade de Cristo, não é que ele fosse um coitado, um esfarrapado, não, é nas doutrinas, simples doutrinas de Cristo. É das doutrinas, não está se falando de doutrina, das doutrinas, das simples doutrinas de Cristo, né? É o que diz aqui. É vendedora de púrpura, também é temente a Deus. Nos escutava, a mulher escutava Paulo pregando, né? E ela escutando. O Senhor lhe abriu o quê? O coração, o entendimento. O coração não tem porta, não tem como abrir uma faca e abrir. Está se falando de entendimento. Então Deus abriu o entendimento dela. Para que aquela crença que ela tinha em Deus não ficasse só em ouvir falar, mas sim em ter conhecimento, sabedoria de Deus. Que ela participasse dos conhecimentos, da sabedoria de Deus. Paramos aqui, né? Temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração para entender. Então, se Deus não abriu o entendimento, que sempre que eu falo aqui, abra a sua mente, abra a sua mente. E se Deus não abrir, não é eu que vou conseguir. Para atender as coisas que Paulo dizia. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje,
com todas as sortes de bênção. Vamos encerrar em 2 de Coríntios, onde nós começou. Volta na frente. Capítulo 3. Esse versículo nós não lemos ainda. Nós lemos o capítulo 3, mas esse versículo nós passamos por duas passagens de 2 de Coríntios, 4 passagens de 2 de Coríntios. Uma foi no capítulo 4 e as outras duas foi no capítulo 3, mas nós não lemos esse versículo. Amém? Então vamos ler o versículo 5 do capítulo 3. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, né? É o que eu acabei de falar. Se Deus não abrir a sua mente, não tem o que fazer. Não é pastor, não é oração de pastor, de bispo, de apóstolo. Não, não é. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Suficiência vem de Deus. Não vem de homem, não vem do pastor, não vem do apóstolo, não vem de sacerdotes, não vem de profeta, não vem de buscar Deus no monte, não vem de beber que suco, não vem de comer pão, não vem de fazer jejum, não vem de dar dízimo. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Você recebe? Então, meus amados, você recebe porque você é um cristão mesmo já, de fato, de verdade, um cristão autêntico, que o seu manual é o Evangelho de Cristo. Amém? Paz eterna e até domingo às 8 horas da manhã. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo e pelo poder do seu Evangelho. Amém? Paz eterna.